E para a comunidade católica, começa hoje o tempo litúrgico da Quaresma. Nesse período, algumas práticas como o jejum e a abstinência de carne são adotadas pelos fiéis. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar também ao vivo com o repórter Everton Freitas. Oi, Everton. Boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, a todos que estão acompanhando o AB1. Esse tempo da Quaresma tem início hoje com a celebração da Missa de Cinzas. Nesse momento, inclusive, acontece a segunda celebração de hoje aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Essa missa está sendo celebrada pelo Padre Francisco. Neste período da Quaresma, a Igreja orienta que os fiéis católicos possam intensificar ainda mais a prática da oração, do jejum e da penitência. Ao longo deste período também é comum, já é tradição, os fiéis católicos fazerem a abstinência da carne, mas não somente da carne. Tem gente que, por exemplo, ao longo deste período da Quaresma, faz a abstinência das redes sociais, do chocolate, do refrigerante, de alguns alimentos com o intuito de se aproximar a cada vez mais de Deus. Nós vamos então acompanhar uma reportagem agora que eu fiz com o cinegrafista Edivaldo Coelho, falando um pouco então dessas práticas que são comuns pelos católicos ao longo deste período da Quaresma. Vamos acompanhar. Andréa é membro da comunidade católica Restauração há 24 anos e dedica sua vida inteiramente a serviço da igreja. Esse é um dos espaços que ela utiliza para colocar em prática os ensinamentos da fé católica, aos pés da imagem de Nossa Senhora. A missionária conta que a preparação para a Quaresma começou cedo e que, para viver bem este período do ano, ela busca seguir os pilares propostos pela igreja: a oração, a penitência e o jejum. Na Quaresma, eu sempre faço penitência de carne, me abstenho de carne e também faço outros tipos de penitência. Eu só não coloco tirar a carne 40 dias. Eu faço outros tipos de penitência também. Mas para que eu possa entrar nesse período, eu sempre costumo me retirar, me preparar para entrar nesse tempo, onde a igreja ela nos convida a viver esse tempo de penitência para em reparação a tudo aquilo que Jesus fez por nós, mas também em tempo de conversão, de olhar para dentro de mim, ver aquilo que ainda precisa ser mudado, que precisa ser transformado diante da grandeza do amor dele por nós. Além da carne, Andréa também renuncia a outros prazeres do mundo que distanciam ela da presença de Deus. Então, nesse período é um período em que eu me recolho em ouvir a voz de Deus para saber qual a vontade de Deus da penitência que eu faço, Então, geralmente ele sempre me pede redes sociais, telas de televisão, um chocolate, um refrigerante, algo que eu gosto muito e que eu sei que durante aquele período vai me fazer muita falta. O Catecismo da Igreja Católica recomenda que a abstinência de carne deve ser feita todas as sextas-feiras do ano, e não somente na sexta-feira da Paixão, e deve também ser acompanhada da oração. Durante o período da Quaresma, preparação para a Páscoa, é comum que essa prática seja reforçada pelos fiéis. Por isso, alimentos como os peixes e os ovos são mais comuns nesta época do ano, tendo inclusive um crescimento considerado nas vendas. Segundo o padre Fábio Silva, a tradição do jejum da carne deve estar aliada da oração e da penitência para ter sentido. E para que isso aconteça da melhor forma, todo católico deve se preparar bem para viver esse novo tempo litúrgico da igreja. A Quaresma é uma quarentena espiritual, na qual nós devemos intensificar ainda mais a penitência, o jejum, a oração e a meditação da palavra de Deus, para chegarmos, mais dignos, menos pecadores ali no mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que veio para nos salvar. Enquanto mais nós nos aproximamos da penitência, do jejum, mais nós nos fortalecemos. Então é preciso intensificar, portanto, também a oração, a vida de intimidade com o Senhor,
para que possamos cada vez mais, cada dia mais, crescermos na fé e nos convertermos mais ao Evangelho de Jesus. Vale lembrar também que a penitência e o jejum não se aplicam aos domingos, dia da semana que para os católicos é o dia do Senhor. O sacerdote ainda explica que todo período de preparação, onde existe a prática do jejum, oração e penitência, leva o fiel a viver um novo tempo favorável na vida. A penitência é um remédio encontrado para nos fortalecer espiritualmente. Vocês se recordem que em um determinado momento, Jesus disse aos apóstolos que certo tipo de maus só se vence com a oração e com o jejum que é uma forma de penitência. Minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Esse período da Quaresma, assim como a gente acompanhou na reportagem, é marcado por diversas características específicas que faz com que o fiel ele possa se aproximar ainda mais do sagrado. A cor litúrgica desse tempo, por exemplo, é a cor roxa. Por isso que o padre, que nesse momento está celebrando a missa aqui na catedral, ele está vestido com os paramentos roxos. A igreja diz que na medida em que os celebrantes eles se vestem de roxo, eles estão em preparação para um novo período esse que deve ser de muita alegria. Essa preparação atual é uma preparação para ser vivenciada a Semana Santa, a Semana da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. A repórter Rebeca Nunes preparou também uma reportagem trazendo outras características que são bastante comuns ao longo deste tempo. Vamos acompanhar. É só passar o carnaval que os católicos começam uma fase importante, a preparação para a Páscoa, e por isso o tempo de Quaresma e de reflexão. Quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa na tradição cristã. Tradicionalmente, esse período dura 40 dias. A época tem muito significado para os católicos. Bem, a principal festa do cristianismo é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E devido à sua importância na vida do cristão e o grande acontecimento para a história da salvação, ela é precedida por um tempo de preparação. Esse tempo de preparação é denominado de Quaresma, porque são exatamente 40 dias, que antecede a grande celebração da vitória da vida sobre a morte com a ressurreição de Cristo. Quando tinha 30 anos de idade, Flávio vivenciou uma experiência com Deus. E a partir daí, ele começou a prática de vivência de Quaresma com jejum, oração e pensamentos voltados para Deus. Todos os anos, ele pratica os ritos para aumentar e alimentar ainda mais a fé em Cristo. É um momento de graça, né? É um momento de graça, a Quaresma. É um momento da gente se esvaziar de nós mesmos, né? E é um momento também de arrependimento, é um momento de perdão. E dá o início justamente no período, né, da quarta-feira de cinza. Aí eu inicio realmente o jejum. E é um jejum de penitência, de graça, é um momento de entrega completa para Deus, né? E isso requer o quê? Requer esforço, requer oração, requer o próprio jejum, né? Leitura da palavra de Deus. Guilherme, aos 20 anos, já segue nesse caminho de disciplina dentro da fé. Desde muito pequeno, trazido pela avó, ele acompanhava as missas e os ritos da igreja. O período de Quaresma é uma vivência importante para ele. Eu comecei a minha vida na igreja muito cedo, minha avó me trazendo para a igreja. E a partir desse momento de eu viver na igreja, ser criado dentro da igreja, eu fui aprendendo o quão importante é estar aqui e o quão importante é viver a Quaresma, que é um momento que a gente tem as tribulações da vida, a correria da vida, trabalho, estudo e tudo mais. Mas esse momento da Quaresma eu procuro viver com mais intensidade a oração, o jejum, para justamente ao decorrer do ano eu poder aguentar e sobreviver a tudo que o mundo oferece a gente. E a juventude tem cada vez mais se interessado por participar desse tipo de rotina religiosa, o que também aponta para a preparação dos dias quaresmais. É muito importante realmente a gente dedicar tempo à penitência, à confissão, principalmente agora no tempo da Quaresma, que a gente está em preparação para a Páscoa do Senhor, que a gente tem que direcionar o coração à fé, realmente. Entendi.
As intenções devem ser as melhores e que não só enalteçam o jejum, mas que tenham ligação com a oração, caridade, bondade e pensamentos voltados para o bem. Esses elementos citados, eles têm a sua importância justamente para vivenciarmos a nossa ascese, né? Ou seja, a nossa transformação, né, interior, de modo que nós sejamos mais configurados a Cristo, né? A palavra de Deus diz: tendes entre vós mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, o jejum, ele é uma prática de mortificação, abstinência da carne, a redução da alimentação, tudo mais, mas ele deve ter uma finalidade prática, que é o desdobramento com a caridade, que aí chamamos de esmola, do gesto fraterno, mas é justamente o fruto do nosso jejum. São práticas comuns que são realizadas ao longo deste período de 40 dias pelos fiéis católicos, mas que, como disse o bispo diocesano Dom José Rui, na celebração que houve hoje pela manhã aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, essas práticas da oração, do jejum, da penitência, devem seguir também ao longo de todo o ano, para que assim, a cada dia mais, o fiel ele possa se encontrar presente, né? Ele possa cada dia mais estar perto, na verdade, de Deus. Nesse momento acontece a segunda celebração da Santa Missa de hoje, dessa missa da quarta-feira de cinzas aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Milhares de fiéis de várias paróquias aqui do município estão reunidos participando desta celebração. Eu vou inclusive conversar com uma das pessoas que está aqui, com a Vanúzia, ela que estava conversando comigo antes da missa começar. Vanúzia, boa tarde, seja bem-vinda ao AB1. Explica pra gente por que é tão importante para você, como católica, estar participando dessa celebração hoje. Bom, para mim é de suma importância, né? Um tempo muito rico da igreja e principalmente um tempo que nós somos chamados à conversão, a olhar para nós mesmos, vermos as nossas misérias, nossos pecados, né? E se voltar para Deus. Então é um tempo de muita meditação da palavra de Deus, do jejum, da penitência, e como católica é um momento mais rico que para mim da igreja e que eu busco viver plenamente esses 40 dias de quaresma. É uma caminhada que está tendo início hoje, mas que deve percorrer ao longo dos próximos 40 dias com mais intensidade do que nos demais períodos do ano. Com certeza, né? Um período que, se nós soubermos aproveitar bem, né, Deus realiza muitas coisas em nós, né? Principalmente espiritualmente, né? Do mundo que nós estamos hoje, que é algo muito importante, a gente ter uma vida espiritual em Deus, né? Para que nós nos mantenhamos de pé diante da dificuldade do dia a dia, das provações, enfim, né? Temos que aproveitar esse tempo, que Deus sempre é misericórdia, mas esse tempo para nós é algo bastante profundo e bastante rico. Precisamos aproveitar bem. Para quem ainda não foi à celebração da Santa Missa hoje, é católico, qual que é o recado que você deixa? Eu deixo que você não deixe de participar, porque além de ser uma solenidade da igreja, você como católico tem a obrigação de estar, né? Receber as cinzas, para que essas cinzas você recorde que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar um dia. Obrigado, então, Vanúzia, pela sua participação aqui no nosso AB1. Como disse, essa é a segunda celebração que está sendo realizada aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Ao longo do dia de hoje ainda haverá uma terceira celebração às 7h30 da noite. A primeira missa teve início às 9 horas da manhã. Ela foi celebrada pelo bispo diocesano Dom José Rui. Ele que falou sobre o significado da quaresma para todos os fiéis que estavam presentes aqui na igreja. Ele também conversou com a nossa equipe e deixou um recado para todo mundo que está acompanhando o AB1. Vamos acompanhar. Quaresma é um tempo de conversão e a gente deve mudar a nossa mentalidade, não apenas com a consciência de que nós somos pó e que às cinzas retornaremos, mas que a nossa vida é um caminhar para Deus, para o céu. Por isso a necessidade da mudança de vida, não apenas enquanto evolução ou aprimoramento humano, mas enquanto vontade de Deus, que eu vou me conformando e vou realizando para poder alcançar o céu que nós nos merecemos na cruz. A prática da oração, do jejum, da penitência deve estar um ligado ao outro para poder ter sentido. Sem dúvida, as penitências que a gente faz na quaresma, elas são exercícios que nos ajudam a dominar ou a domesticar ou a disciplinar os nossos sentidos, os nossos sentimentos, nessa busca para o bem, que é para Deus. Essa foi a mensagem, então, do bispo diocesano de Caruaru nesta abertura do tempo da quaresma
Dia também que dá início à campanha da Fraternidade 2024 em todas as igrejas do Brasil. Essa campanha que é realizada todos os anos, que tem o objetivo de aproximar também a igreja da população que mais necessita. Nesse momento aqui na igreja, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, o Padre Francisco está partilhando a palavra para as pessoas que vieram participar desta celebração da missa de hoje, da missa da quarta-feira de cinzas. E eu vou conversar aqui também com a Dona Zilda, que está aqui do lado, está participando também da missa. Dona Zilda, a senhora como católica, qual que é a importância da senhora se fazer presente nessa data de início da Quaresma? É muito importante, porque a gente tem que vir aqui para se purificar e mostrar o amor que a gente tem por Deus e também pedir pelo mundo, que o mundo está com muita violência, muitas pessoas precisando de oração e pelos que não acreditam. E a gente vem aqui orar por eles também. Então a senhora vem rezar não somente pela senhora, mas pela sua família e pelo mundo de uma forma geral? Pela minha família e pelo mundo, pela paz do mundo, para que todos se santifiquem, pelo menos é assim que eu penso. E ao longo desse período da Quaresma, a senhora também tem o costume de não comer carne, entre outras coisas? Sim, eu não como carne na quarta-feira de cinza, nas sextas-feiras também eu não como carne. Tá certo, então muito obrigado, Dona Zilda, pela sua participação aqui no nosso AB1. Então é isso, Almir, nós continuamos acompanhando essa celebração da Santa Missa, a segunda do dia de hoje. Logo mais às 7h30 da noite tem também uma outra celebração aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, para que todos os fiéis católicos possam participar desta data tão importante que marca então o início do tempo quaresmal, Almir. Isso, Everton. Muito obrigado pelas informações. A gente vê aí a igreja, né, lotada, muitos fiéis, né, acompanhando essa celebração. Meio-dia, 21 minutos, essas informações ao vivo. A gente agradece ao Everton Freitas, trazendo todos esses detalhes do que significa a Quaresma aqui no AB1. Muito obrigado, Everton. Então a gente aproveita para ver o resultado da enquete de hoje, que foi justamente sobre esse tema, sobre esse assunto. E você respondeu pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. A pergunta de hoje foi essa, né? Você costuma viver as tradições do período da Quaresma? Vamos ver aqui o resultado? Vamos ver? Olha só, 66% dos nossos telespectadores que participaram aqui da nossa enquete disseram que sim, que vivem as tradições da Quaresma. 34% responderam que não. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, sempre interagindo com a gente. Todos os dias tem um tema para a gente conferir e trocar uma ideia aqui no AB1.